Depoimento de Anselmo Duarte, 5 de outubro de 1991. Acho que, Anselmo, contar um pouco, assim, dos pais, né? De onde vieram, né? Como que eles vieram se estabelecer aqui em Salto, né? Pegar um pouco essa história. Pois não. Bom, eu nasci em 1920, na antiga rua 7 de Setembro, hoje Padre João Couto, né? Monsenhor, bem ali na esquina, em frente à igreja, onde é hoje a redação do Trabalhador ali, né? Exatamente ali naquela janela da primeira casa da 7 de Setembro. E vivi, mas não me lembro de ter vivido ali. Eu vivi a minha vida toda, que lembra, aqui embaixo, em frente ao Sobradão dos Alemães, ali, era a rua 7 de Setembro, 157, 156, assim. Hoje é um prédio. Né? Lá onde eu nasci, o meu pai tinha uma venda, naquela esquina, que era conhecido como a venda do Zé Augusto, ou a venda da capivara, porque papai criava uma capivara que andava feito cachorro ali pela venda, ficava sentada na porta da venda, né? Era uma capivara mansa, né? Mas os meus pais, meu pai veio de Portugal, né? Veio de Portugal, eu não posso precisar o ano, mas deve ser lá por 1915, talvez. Ele não veio para Salto, ele foi para Capivari, e de Capivari ele conheceu a minha mãe e casou-se e veio montar essa venda aqui em Salto, né? Em 1920. Né? Mamãe é nascida em Capivari, Olímpia Duarte. Meu pai é José Augusto Bento. Desse casamento tiveram 7 filhos. Alfredo, Leonilda, Sócrates, Jó, Áurea, Aurora e eu. O papai saiu quando eu tinha 8 meses de idade e foi tentar a vida lá no norte do Paraná, na fundação da cidade de Cambará, Bandeirantes, Jacarezinho, que estava na moda, que ele tentava desbravando o norte do Paraná. E não voltou mais. Mamãe ficou só criando os 7 filhos, que eram todos muito jovens ainda, né? Acho que o mais velho devia ter uns 14, 15 anos. Né? E mamãe começou a costurar para ganhar a vida. As minhas irmãs, meus 2 irmãos, foram aprender a profissão, as que tinham possibilidade de serem exercidas aqui na cidade. Um aprendeu a profissão de carpinteiro, marceneiro, o Alfredo. O Sócrates foi aprender mecânica. Jó era doente, tinha reumatismo nas pernas, não podia se locomover. Então tornou-se um desenhista, pintor e tratava das coisas que podia ser feito com as mãos. A minha irmã Leonilda não ficou sempre em casa, tratando da casa. A minha irmã Áurea e Aurora entraram na Brasital, eram operários. E nós vivíamos disso, do salário das minhas 2 irmãs, a Áurea e a Aurora, e da costura que mamãe fazia. Mais tarde ela teve uma escola de corte e costura, onde muitas meninas que depois tornaram-se pessoas importantes aqui da cidade, né? Pessoas da sociedade que aprenderam esse corte e costura. Fora disso, mamãe, que sempre nunca teve uma parteira, isso é uma coisa curiosa. Mamãe, ela mesmo que servia, assim, ela dos partos, né? Nós todos nascemos em casa, atendidos pela própria mãe, né? Como índio, vamos assim dizer. E com essa prática de tratar do parto a si própria, ela começou a atender a pessoas pobres, gratuitamente. Sempre que a pessoa ficava grávida, pessoas muito pobres daqui, de sítios, que sabiam que ela tinha experiência, vinham buscá-la. Então ela foi uma figura assim, muito importante assim, da cidade de Salto, nesse tempo, porque ela sempre esteve à disposição dessa gente, dos pobres. Muitas vezes, de madrugada, vinham buscá-la no sítio de cavalo, ela saía de a cavalo no sítio para ir atender
pessoas pobres aí no sítio, né? Essa foi minha mãe. Mais tarde, mamãe mudou-se daqui, ou é melhor então ficar por aqui ainda, ficou falando o que aconteceu em Salto nesse tempo, né? Bom, quando eu comecei a entender o mundo, a vida, assim, abrir os olhos para o mundo, eu estranhava que meus amigos todos tinham pai, eu não tinha pai, né? Então eu sempre perguntava à mamãe, onde é que está meu pai? Meu pai não vem, todos os meus amigos têm pai, eu não tenho. Essa era a primeira noção, assim, de medo do futuro e responsabilidade ao mesmo tempo. Lembro-me perfeitamente que teve a chegada, então, eu devia ser muito menino, 1920, devia ter uns 3, 4 anos, aqui em Salto, de refugiados russos que vieram para cá, acho que depois da Revolução Russa, né? Então vieram esses russos para cá. E como eu era lourinho quando era menino, tanto é que meu apelido era Russo, e para os colegas, Russo Louco, né? Porque eu era muito levado, muito brincalhão e tal. E eu me lembro que um dia, então, mamãe, eu sempre perguntava onde é que está meu pai. E quando chegaram aqueles russos aí, mamãe sempre apontava um russo, que tinha cabelo louro também, ela dizia, aquele é teu pai, né? Era uma brincadeira, mamãe era uma pessoa muito divertida, e eu corri atrás de um russo desse, né? E dei a mão a ele e tal. Esse é um fato que eu cito como curioso, porque atualmente uma descendente desse russo, né? Ela é uma pessoa de cultura e foi do ano passado, até o ano retrasado, oficial de gabinete do secretário do Transporte em São Paulo. E quando ela começou a falar de Salto, ela falou então do avô dela, e que contava essa passagem, né? Que foi um encontro assim, 50, 60 anos depois, né? Mas lembro-me então muito dessa passagem da chegada dos russos aqui em Salto. O tempo foi passando, foi chegando o tempo de escola. Aqui tinha o curso primário apenas, que era o grupo escolar Tancredo Amaral. E eu, então, fui naturalmente, como todo menino da época, matriculado na escola Tancredo Amaral, né? Eu nunca fui um aluno brilhante, nunca fui o primeiro. Eu sei que nunca fui porque sempre admirava aqueles que eram, né? E sempre muito brincalhão, muito levado, sempre jogando futebol, sempre tratando de esporte, gostava muito de esporte, né? Lembro-me do grupo do Dr. Tancredo Amaral, acho que todos do meu tempo não se esquecem jamais, de uma professora, que ela era uma professora substituta, se Maria Augusta, parece que Pires de Camargo, né? Ela era de Itu. E ela era uma menina ainda, devia ter 19, 20 anos, ela estava começando, ela era professora substituta. E coube a ela, então, um dia substituir um professor famoso, que era o Antônio Berreta, né? Que ele transferiu-se para Itu, para o ginásio de lá, né? E Maria Augusta, então, assumiu logo assim uma 4ª série. E ela, naturalmente, com tanta responsabilidade de assumir logo a 4ª série do primário, né? Ela se dedicou ao extremo, né? Naturalmente, com medo assim, de fracassar como professora, das coisas didáticas e tal. E ela se tornou, então, uma professora excelente, uma professora fora do comum, que ninguém nunca mais esqueceu. Ela ensinou tanto, de forma psicológica tão apropriada, que nós todos nos interessamos pelo estudo, e fomos nos adiantando de tal forma, e ela dando prêmios em dinheiro, dando prêmios em brinquedos, e incentivando, motivando, né? Era uma professora sensacional. Tanto é que foi marcante a passagem dessa Maria Augusta, aqui naquele ano principalmente, porque saíram dessa classe algumas pessoas que se tornaram mais tarde importantes, não digo por mim, mas por outros, que foi justamente desse ano. Desse ano saiu todos filhos de operários, né? Era o Arquimedes Lamolha, que depois, mais tarde, tornou-se médico e advogado e deputado, né? Saiu dali, tinha um outro que tornou-se em São Paulo professor, Cesário Mazzacorato também, filho de imigrante. Tinha outro, que os mais importantes da classe, Armando Buratti, que também tornou-se uma pessoa muito importante, também nos estudos. Silas Steffen, que hoje é professor, foi em São Paulo de odontologia, foi odontólogo,
hoje está aposentado, Silas Steffen, J. Silvestre, que hoje é advogado e pessoa conhecida nos meios artísticos daqui dos Estados Unidos atualmente, onde ele vive. Então, foi um ano assim, muito proveitoso, quer dizer, saiu desse ano, dessa classe, da professora Maria Augusta, e que nós nunca mais esquecemos, éramos namorados, porque ela era tão novinha, que todos nós namorávamos ela, éramos apaixonados pela Maria Augusta. Eu mesmo, quando fui para São Paulo, e voltei já compridão, era na época, numa idade que a gente cresce muito, né? Que é dos 10 aos 18 anos, né? Eu já voltei, mas com ideia de namorar a Maria Augusta, era aquela paixão que não acabava. Então foi uma pessoa muito importante aqui para a cidade, e importante para esses meninos que tiveram a felicidade, né? Fora isso, gostaria de... Até aí, Anselmo, estamos em 1933. Está em 33 anos. Ah, muito bem. Quando você deixou a Tinha 13 escola, anos, então. apaixonado pela Maria Augusta. Exato. A partir daí, quanto à sua adolescência, fora de Salto, então, já que você tinha ido para a capital. Bom, de 33, quando eu saí da escola, aqui todo menino que saía da escola só tinha um destino. Era a Brasital ou a Companhia Têxtil Brasileira, né? Era a segunda maior fábrica de salto. A minha irmã já era uma operária, né? E eu sempre dizia, mamãe, que eu não queria ir para a fábrica, eu não queria ser operário, né? Eu queria, vamos dizer, o que você quer ser? Eu dizia, eu quero ser independente, né? Eu quero montar o meu negócio. Então, qual é o negócio que você vai montar? Eu já tinha montado, até os 13 anos, os meus negocinhos. O primeiro, eu fiz uma caixa de engraxate, fui engraxate na cidade. Durante algum tempo, mamãe ficava envergonhada, porque ela era modista, na cidade era modista. Então, todo mundo dizia, fica feio, dona Olímpia, o seu filho engraxando sapato ali na praça, né? Então, a mamãe proibiu. Ela disse, não, o serviço é sujo. Aí eu fui ser maleiro, pegava mala de viajantes na estação, que o único meio de comunicação com o capital era o trem, né? Eu pegava aquelas malas dos viajantes, chegavam e tal, para arranjar dinheiro para ir ao cinema, que eu já começava apaixonado assim com o cinema, não entendia aquela mágica do cinema, achava incrível, né? Isso já desde os 8 anos de idade. Depois de maleiro mamãe dizia, você tem que arranjar um emprego, meu filho, de limpo, desses que tem roupa branca, mamãe dizia, né? De roupa branca é médico, eu não podia ser, só tinha curso primário, né? Médico, dentista, farmacêutico, barbeiro, todos que eu sabia tinha roupa branca. No início eu fui para a farmácia, que era numa esquina da 7 de setembro com a rua principal, não me lembro o nome daquela farmácia ali. Mas ele me botaram para lavar. A ocasião era ítalo-brasileira? Acho que tinha 2 globos de vidro bonito, colorido assim, né? Então, mas eles botaram, em vez de avental branco, me botaram para lavar vidro. Naquele tempo nas farmácias lavava-se muito vidro, porque todos os remédios eram aviados pelo farmacêutico, porque farmacêutico naquele tempo era uma pessoa formada, que sabia, como se diz, preparar o produto, o remédio, lidar com aquela química, né? Então eles precisavam de muitos vidros, então ele lavava vidros, tinha lavar vidros, né? Muitos. Mamãe não gostou também desse serviço, que era um lavador de vidro, nunca me dava o avental branco, né? Aí eu entrei com barbearia, do Afonso Carola. Eu fui, também ali tinha avental branco, né? Fiquei lá aprendendo, ávido para fazer uma barba, mas eu era muito jovem ainda. E a minha profissão terminou por 2 motivos. Primeiro porque, além de ter que fazer a limpeza da barbearia, naquele tempo aprendiz tinha que fazer a limpeza, varrer, lavar a barbearia, dar lustro naqueles metais, nos espelhos, escovar as toalhas, etc., e recolher lenha para a dona da barbearia. Nesse tempo era a dona Palmira, a mulher do Afonso Carola, né? Despejava aquele carroça, caminhão de lenha na rua, lenha tinha queimada, que cozinhava-se com lenha naquele tempo. Então tinha que recolher a lenha no trabalho horroroso, pesado e sujava o pescoço e tal. Mamãe começou a implicar com o meu emprego. Aí terminou, culminante mesmo foi
Quando entrou um delegado na barbearia um dia, era o Dr. Mendonça, e estava novo aqui na cidade, né, querendo fazer nome de valentão e tal, né, de autoridade. Ele estava esperando, e o do Afonso Carola estava cortando o cabelo de uma mulher. Então ele falou, esse menino aí, de avental branco, se ele não faz barba? O Afonso Carola falou, não, ele é aprendiz. Ele falou, bom, mas um dia ele há de fazer a primeira. Todo mundo faz a primeira. A primeira ele vai fazer hoje. E eu já sabia fazer, eu achava que sabia, né? Que fazia barba do meu irmão em casa. Aí, para praticar, né? Aí ele sentou-se, o Afonso ficou muito preocupado, que era a maior autoridade da cidade, e ele sabe, ele sempre falando do lado, Afonso Carola, o pincel é o tal, o sabão não sei o quê. Aí quando ele saboitou a cara do Dr. Mendonça, do delegado, ele falou, a navalha de Cabo Branco, falava 2 gêmeos, né? Depois mais tarde fui conhecer a fábrica na Alemanha, em Solingen, na Alemanha, que aqui nós chamamos Solingen. A fábrica, navalha, aqui diziam, é Solinge 2 gêmeos, né? Fiquei tão impressionado que hoje eu tenho até um faqueiro, 2 gêmeos, que eu comprei em Solingen, na Alemanha, né? Ele me deu a branca, eu passei no couro, molhei e comecei a fazer a barba do Mendonça. Ele tinha o nariz muito comprido, que caía sobre os lábios superior, sobre o lábio superior. E eu fui fazendo a barba toda e deixei aqui embaixo, para cortar depois, porque eu não sabia como é que eu ia cortar, fazer a barba embaixo do nariz. E ele ficou com aquele bigodinho de Hitler, só que era branco, né? Aí eu comecei de lado, etc., até que peguei na ponta do nariz dele, levantei e ataquei a navalha, né? Mas eu dei um talho profundo no lábio superior do delegado, né? Aí pedra úmida, corre, pedra úmida, coisa. E o Afonso Carola disse, deixa que eu termino. Ele disse, não mexe em mim, ele quer a primeira barba, ele vai até o fim agora. E eu tremia, né? E terminei, tirando aquela barba embaixo daquele nariz imenso, e levantava o nariz dele, quase quebrei o nariz do homem, e aquele sangue correndo, e eu vou fazer a barba. Foi a primeira e última barba que eu fiz. Eu já fiquei apavorado. O Afonso já não me queria mais lá. Disse, poxa, esse cara cortou o delegado, né? E correu aquele boato na cidade. O Anselmo cortou o delegado, né? Com a navalha. Foi a primeira e última barba. Aí fui aprender datilografia também, aqui em Salto, e mamãe se julgava uma autoridade. Escreveu uma carta para o gerente da Têxtil Brasileira. Era o senhor Orlando Vitale. E disse, o portador desse é meu filho, honesto, trabalhador, e tal, como se fosse um deputado, assim, mamãe, né? Porque ela se julgava uma autoridade, né? Ela era a única modista da cidade, e eu vim para a Têxtil Brasileira. E Orlando Vitale, uma pessoa humana, muito boa, achei interessante a mamãe tivesse autoridade, assim, pedindo emprego para mim, e eu entrei para o escritório, eu era office boy, naquele tempo era menino de recado, né? Andava pela fábrica toda, etc. Isso durou 1 ou 2 anos só ali dentro da Têxtil Brasileira. Foi o primeiro emprego em escritório. Aí fomos para São Paulo. E em São Paulo continuei trabalhando. Eu trabalho desde os 8 anos de idade, né? E em São Paulo fui trabalhar num escritório de cópias à máquina, onde eu tirava também um curso de economia. Depois desse escritório de cópias à máquina, eu já era um bom datilógrafo, e já estava estudando, e tal, tinha uns 16 anos talvez. Trabalhei nos Irmãos Vitale, editores de música, na Praça da Sé. Dali fui já trabalhar numa clínica médica do Dr. Ademar de Barros, que era na Praça Ramos de Azevedo. De lá, eu já formado em economia, eu fui trabalhar nas fábricas de balanças Filizola, no Canindé, na Avenida Vautier, no Canindé, e ali eu fiquei muitos anos. Fiquei até 21 anos, mais ou menos. Nesse tempo todo, a única diversão que o brasileiro tinha nesse tempo era cinema, e esportes e baile, né? E eu dançava muito, gostava, me tornei um bailarino, assim, quase que profissional, né? Apesar de não ser. Mas sabia porque em todos os locais onde eu ia, sempre quando dançava, chamava atenção,
pediam para dançar só. Até que eu formei uma dupla com uma menina que praticava esporte comigo no Clube de Regata Tietê, e daí eu saí do emprego. Eu disse, bom, Você lembra o nome da garota? O nome dela era Teogenides, com TH, é grego. Teogenides Vieira Gomes. Mas o apelido era Lolita, porque ela tinha um aspecto assim mexicano. Ela era campeã sul-americana de natação, era nado de costa. E eu também praticava esporte, no Tietê. Não abandonamos o esporte pela dança, né? E fomos para o Rio. Que nós dançamos primeiro num cassino aqui no Guarujá, em Santos, na praia, ali na praia José Menino, tinha um cassino ali. E depois fomos para o Rio de Janeiro e eu fui dançar com ela na Urca, no cassino da Urca, que era a maior casa de espetáculo do Brasil. E era famosa até no mundo inteiro. Nós é que não sabíamos que os shows da Urca eram importantes, né? E ali eu fiquei trabalhando como bailarino. Não era um bailarino importante, principal, não era um solista, mas dançava, fazia meu número de machixe, danças brasileiras, eu não era bailarino clássico, né? Eu dançava machixe, dançava tango, essas coisas, e tinha números musicais, assim, onde eu entrava dançando, né? Ali eu conheci o Orson Welles, que foi fazer um filme no Rio de Janeiro, Se Tudo é Verdade, né? All is True. E entrei no número musical nesse filme, comecei sempre vendo cinema, nunca esquecendo o cinema, né? E nesse tempo eu já trabalhava como figurante de filmes lá no Rio de Janeiro. Todos os filmes que faziam, eles anunciavam que estavam figurantes, trabalhava de graça, né? Trabalhava sempre, as filmagens era, quando tinha figurantes, eles faziam sábados e domingos para pegar figuração gratuita, né? Trabalhei como figurante no filme Inconfidência Mineira, que é um clássico do cinema, dirigido por uma mulher, Carmen Santos. Trabalhei como figurante no filme do Orson Welles. E mais tarde me chamaram para fazer o papel principal de um filme. Não porque eu tivesse sido figurante, é porque eu já estava trabalhando nesse tempo, abandonei a vida artística, que eu vi que não dava resultado ser bailarino, figurante sempre, né? Eu voltei à minha profissão, mas como redator e repórter de uma revista que chamava-se Observador Econômico e Financeiro. Mas esse primeiro filme chamava-se? O primeiro, Querida Suzana, quando me convidaram. Eu trabalhava no Observador Econômico e Financeiro nesse tempo, né? Onde eu trabalhei lá uns 2 ou 3 anos, como repórter e redator de assuntos econômicos, né? Era uma revista muito importante do Brasil, porque era do Getúlio e do Valentim Bolsas, que era o economista dele, né? Então tudo se sabia a respeito do governo através dessa revista. Era uma revista importante para os empresários, indústrias, né? E de lá eu já tinha um bom salário, porque ele não ganhava só como redator, como repórter também, é o que eu queria. Porque eu já não gostava mais de trabalhar em escritório, né? Não queria ter horário, não queria ter relógio. Então viajava o Brasil inteiro fazer reportagens sobre determinados assuntos. Que cada redator, cada mês, era uma revista mensal, a gente abordava um determinado assunto, né? Foi quando me convidaram para fazer um filme e eu não queria, porque eu estava bem, ganhando bem, né? E fui por curiosidade fazer esse filme, porque eu gostava muito de cinema. E fui fazer o teste. Mas certo que eu não passaria no teste, porque ele convidou mais uns 6 atores profissionais. A mim ele convidou pelo tipo físico. Eu me vestia bem, estava na época de imitação dos Estados Unidos, me vestia como norte-americanos. E ele me achou que eu tinha cara de ator norte-americano. E o papel era para um jovem norte-americano que vinha ao Brasil, né? Tanto é que o meu nome no primeiro filme já era Ted Chrysler, né? Ele já era norte-americano mesmo. E daí eu fui contratado pelo tipo e pela roupa, porque eu me lembro que ele perguntou se eu tinha muita roupa, se eu tinha terno, né? Eu falei, tenho uns 8, 10, eu gosto de me vestir bem, tenho bons sapatos, né? Ele falou, então é ótimo, né? Você é bom ator, tem 8 ternos, né? E assim eu entrei para o cinema.
e fiz o primeiro filme. E como era cara nova, e todos naquele filme eram novos, eram estreantes, né? Que esse diretor italiano, Alberto Biralisi, ele queria inovar, né? Então ele não queria nada de igual do que já tinha feito no Brasil. E eu passei no teste, é uma coisa curiosa, também que volta em Salto. Não porque era o melhor. Tinham 6 atores que eu era fã, que quando eu fui fazer o teste, fiquei pedindo autógrafo para os meus concorrentes. Era Celso Guimarães, que era o grande ator galã da Rádio Nacional, né? Era Mário Brazini, que já era galã da Atlântida, do Rio de Janeiro. Tinha um outro que... Pérez, Alberto Pérez, era outro ator também já famoso. Se não me engano, Paulo Porto. O irmão do Jaime Costa, que chamava-se Adolar Costa, sei lá. Bem, eram 6 atores de teatro. Digo, jamais, eu não vou ganhar essa gente, né? Porque eu era tímido, inclusive, né? Só tinha tipo, e terno, né? Mas não era tímido, né? E então ele me deixou por último. Ele falou, você vai vendo como é que as pessoas estão fazendo, eles fazem igual. Só que quando chegou a minha vez, quando eu enfrentei aqueles refletores de frente e as câmeras, eu que era apaixonado por cinema, tive uma emoção muito forte. Quando veio os refletores virados para mim, porque atrás da câmera você não vê os refletores. E eu me senti em Hollywood, assim, né? Dentro daquele estúdio, devia ser paupérrimo, era estúdio da Imperial Filmes lá do Rio. E eu esqueci o diálogo. Esqueci tudo, deu um branco, e o diretor ficou nervoso, e tinha que vir andando contra a câmera, e ele falava em italiano, ele fazia 15 dias que estava no Brasil. Ele só falava em italiano, e aquilo foi me deixando completamente tonto, e eu queria falar alguma coisa e não podia, não sabia, e ele dizia, parla, Duarte, ma parla, e eu não falava nada, e foi andando, e quando cheguei perto da câmera, assim, já em close, que o teste começa sempre de longe, para ver o corpo todo, andando, tinha que dar uns gritos, umas gargalhadas, que nada. Ele falava, dá gargalhada, eu tinha que dar um sorriso amarelo, né? Não saía som. Quando eu cheguei diante da câmera, assim, perto, falei baixo, humildemente para ele. Eu estava completamente tonto, né? Eu disse, scusi tanto, signore direttore. Né? Ele disse, como? Eu disse, regista, perdão, disse, que regista italiano é direttore, né? Scusi tanto, io dimenticato tutte quante le parole, né? E comecei a falar, não sei porquê, em italiano, porque aqui em Salto, aí que eu volto a Salto, quando eu já era menino, tinha a escola italiana de música, que eu cursei, e tinha a escola de desenho, tinha uma série de escolas italianas, né? Que eram, a colônia italiana era uma colônia muito grande e operante mesmo, a colônia italiana que foi, eu acho que foi muito, muito bom para o desenvolvimento da cidade, não só no ponto de vista material das fábricas, de tudo que eles construíram, como também na parte intelectual e artística. Aqui em Salto tinha um grande dramático, excelente, que era elogiado por todo mundo. Minha irmã foi atriz desse Grêmio Dramático, meu pai foi ator desse Grêmio Dramático também. Eles tinham escola de música, tinha a banda que era uma das melhores bandas do Brasil, que vinha, o maestro sempre vinha da Itália, maestro profissional. Aí por aqui passou o Pradelli, que era excelente, grande maestro, e me parece injustiçado, porque fala-se muito em música, que nunca se fala no Pradelli. O Pradelli é um grande maestro, que foi o apogeu da banda da Corporazione Musicale de Giuseppe Verdi. Eu entrei inicialmente na banda, muito menino, mas eu tocava caixa, eu queria soprar um instrumento, daí ele me mandou embora e falou, você é muito magrinho, muito fraco, você não tem pulmão, né? Vai aprender um instrumento de corda. E eu fui aprender música com Ana Carra, foi minha primeira professora. Depois tive um outro professor, eu estudava música e o primeiro instrumento meu era bandolim, né? Que era o instrumento que eu tinha em casa, que era herdado dos meu avô. Depois eu estudei mesmo a parte final importante com o maestro Zequinha Marques, né? Então foi assim que eu entrei para o cinema e assim voltei um pouco para Salto também, né? Contando o negócio de Salto. A minha estada com o Zequinha Marques também foi muito rápida, porque
eu já sabia bastante de música, já tocava na orquestra dele, nos ensaios. Primeiro dia que fui tocar com a orquestra em público, eu era menino ainda, foi aqui onde é o Clube Ideal, hoje era um cinema aí, cinema e teatro, não me lembro, no Rui Barbosa, não me lembro o nome dele, mas é onde é hoje o Clube Ideal, né? Rio Branco ou São Bento? Rio Branco. Eu fui lá tocar só esse dia, porque eu era muito moleque, era menino de rua, andava descalço, fazia o diabo aqui na cidade. E tinha aquele bando, aquela turma de amigos meus. Como mamãe cortava meu cabelo sempre com máquina, mandava sempre passar a máquina para demorar para crescer, né? Para gastar pouco, né? A gente tinha cabelo raspado, né? E eu, como tinha um defeito na cabeça, um buraco aqui, também de traquinagens aí de rua, o cabelo sempre nascia feito um cactus aqui em cima da cabeça, né? E eu estava tocando, tinha minha estreia na orquestra em público, mamãe orgulhosa, todo mundo lá, e eu com meu bandolim lá. Na orquestra naquele tempo tinha bandolim, sempre tinha 2, 3 bandolins, né? Violinos, cello, piano, era orquestra de cordas, né? Só tocava valsas, chorinhos, né? Aí um deles tinha uma grade de madeira assim que cercava a orquestra, né? E eu, meus amiguinhos de rua, tudo ali enrolando meu cabelo com o dedo assim, né? E eu ali, olhando a partitura musical, tocando, eu dei com o bandolim na cara de um deles lá e quebrou o bandolim e acabou. Acabou a minha vida na orquestra, comandante. Quer fazer uma pergunta? Quer que fale mais de salto, assim, sobre salto? Se tem alguma coisa, assim, isso eu já até falou, já está começando a falar, né? Alguma coisa dessa experiência, né, vivida aqui em Salto, se favoreceu essa ida, esse despertar desse interesse todo pelo cinema, né? Pô, sem dúvida, porque aqui, como já disse, havia uma vida artística intensa, não é? Porque era música, tinha escola de desenho, tinha escola de teatro, né? Então, eram todas as comunicações artísticas que eu assistia, eu via. Era muito criança ainda, mas meu pai foi ator aqui, a minha irmã foi atriz aqui. Mas para ser ator e atriz naquele tempo aqui em Salto, ainda que excelentes espetáculos eles apresentavam, tinha que ser amador. E os espetáculos, ainda que cobrados, tinha que ser sempre em benefício da igreja. Porque senão era profissional, e era feio ser profissional de teatro. Porque não era, na época, uma profissão, segundo eles, decente. Porque na capital do Rio e São Paulo achavam que as atrizes e os atores não eram pessoas recomendáveis. Eram pessoas que não tinham outra profissão, que não tinham o que fazer. É isso que se pensava. E a minha irmã, então, não podia falar atriz também, que era feio esse nome, né? Então ela dizia assim, não, é amadora de teatro, faz teatro em benefício da igreja. Sempre o espetáculo era em benefício da igreja. Porque diziam, às vezes em casa, Dona Lima, sua filha é atriz. Me lembro que veio aqui 2 atrizes na época, famosas, e que todo mundo falava da minha irmã, Aurora, né? Então levaram, a minha irmã declamava muito bem, ela era uma grande atriz, né? E queriam até levar, chamava-se Esther Silva. E a outra foi a Dercy Gonçalves, quando era menina, mocinha, veio com teatro revista aqui. E que queriam levar a minha irmã daqui de Salto, não é? Então daí correu o boato, falavam para a mamãe, Dona Olímpia, mas a sua filha é atriz. Porque eles achavam que não tinha mal, diziam assim, aqui tem uma grande atriz. Quando vinha o pessoal de São Paulo, aquele príncipe maluco, tinha um outro que fazia papel de turco, que ficou famoso aqui de São Paulo, dizia, tem uma grande atriz aqui em Salto, a Aurora, né? A Aurora Duarte. Aí falava, mamãe, sua filha é atriz? Ela dizia, não. A minha filha, ela é amadora de teatro, ela gosta de teatro, mas só trabalha em benefício da igreja sempre, né? A minha irmã era tão boa artista nesse tempo que o Clube Ideal não permitia operários. Operário não podia ser sócio do Clube Ideal, não podia entrar, né? Era elite de Salto, né? A minha irmã era a única operária que frequentava o clube, porque ela sempre, quando ia lá, ela dava show. Ela declamava, ela cantava, eu cantava com a orquestra, Então, isso foi uma parte muito interessante também da cidade. Em que época isso? Hein? Em que época?
está acontecendo isso? Eu tinha uns 8 anos, 1928, né, que eu me lembro que eu ia ao Ideal com a minha irmã, que eu vi, por exemplo, uma grande noite que teve aqui, foi que a minha irmã namorava um capitão do exército lá de Itu, né? E o quartel lá de Itu tinha uma orquestra famosa, foi quando começou os jazz bands a vir para o Brasil, né? A aparecer. Inclusive aqui do Brasil, aqui de Salto, destacou-se em jazz band um grande músico que é o Gaó, Aldemar Amaral Gurgel. Ele foi para São Paulo, foi a primeira orquestra de música norte-americana em São Paulo. Chamava-se Gaó e Orquestra Colômbia. Que ele gravou a primeira música norte-americana gravada no Brasil, foi gravada pelo Gaó, né? Que inclusive também trabalhou num filme, chamava-se Coisas Nossas, que foi o primeiro filme sonoro brasileiro. E ele tocou uma música, o Gaó, né? Então, na época, ele era assim, o artista mais conhecido fora de Salto, né? Então, como estava na moda o jazz band, né? O quartel de Itu tinha um jazz band muito bom e famoso, né? E então queriam, e minha irmã conseguiu, ela namorava com um capitão de lá, né? E ela conseguiu. Eu me lembro que foi uma noite memorável. O clube nesse tempo era onde a Concha Acústica, era um colégio, depois mais tarde foi um colégio ali, era um casarão velho, antigo. Eu fui nessa noite, que mamãe só deixava minha irmã sair também comigo, né? Porque você não ficava falada, como diz, tinha que sair com um menino menor e tal. E eu era tão guardião da minha irmã que quando ela saía namorar sem mim, eu pegava pedras e apedrejava a namorada no jardim. Esse capitão dei muita pedrada nele no jardim, né? Porque não podia sair sozinho, né? E eu fui pro clube lá com a minha irmã, lembro que uma noite eu vi baixo tubo, a primeira vez de baixo tubo cromado, porque os instrumentos desse tempo eram sempre de metal amarelo, de latão. Primeira vez que eu vi um instrumento niquelado, era aquele baixo tubo com aquela boca assim, e era o jazz band do quartel de Itu, tocando aquelas músicas, foxtrot e tal, né? E a minha irmã cantou nessa noite com a orquestra e declamou, etc, né? Desliga, para não gastar muito aqui. Bom, aqui em Salto, perto da minha casa, na rua, no fim da rua 7 de setembro, tinha um cinema, chamava-se Pavilhão, que mais tarde eu tive a oportunidade de reproduzi-lo num filme que eu dirigi, no Crime do Zé Bigorna. Eu tem a reprodução fiel desse cinema. Eu botei Cine Pavilhão, tudo como era na época, né? Então, me lembro daqueles cartazes que eles botavam daqueles filmes ali. Naquele tempo vinha filmes norte-americanos, filmes italianos e filmes russos. O cinema era mudo, né? Me lembro que nesse tempo o dono do cinema Pavilhão era o seu Lopes, né? Como é cinema mudo, tinha uma moça que acompanhava o filme com piano, né? Era a dona Dinorá, no meu tempo, né? Era pianista, né? Então, do Lopes. Ela é filha do Lopes, não me lembrava. Tanto é que quando ela passava por frente da minha casa, a mamãe ficava sempre na janela, nós ficávamos na janela, para ver as pessoas que desciam a rua 7 de setembro para ir ao cinema. Nós não íamos porque não tinha dinheiro, nós éramos operários, minhas irmãs operárias, e eu arranjava um dinheirinho ali com engraxate, maleiro, lavar garrafa para ir ao cinema, né? Mas nunca dava o suficiente. Me lembro que a entrada custava 300 reais, né? 300, depois para 400 reais, aquela moedona. Mas tinha o Pavilhão, né? Que passava aqueles filmes mudos. Mas tinha os meninos que molhavam a tela. Então eles deixavam aqueles meninos entrar de graça. E uma forma de assistir o cinema de graça era a gente arranjar, nós chamamos de estoloque. É uma seringa de injeção gigante que a gente fazia de taquara, da taquara grossa, um gomo da taquara grossa, né? Que a gente furava assim na emenda do gomo, né? Fazia um êmbolo. Fazia um êmbolo com um corinho na ponta que dava sucção, né? Então a gente sugava assim no balde a água e quando apertava assim, como uma seringa, né? Mesmo como uma seringa de injeção grande, e daí espirrava aquela água na tela, né?
E a tela precisava ser molhada nesse tempo, eu vou explicar por quê. Ainda não haviam inventado as lentes grande-angulares para atravessar o cinema todo por cima das cabeças e projetar na tela. As lentes eram de lentes comuns quase, né? Não tinham inventado as lentes de grande alcance. E o projetor de filmes ficava atrás da tela. E a tela era de linho ou algodão branquinho, transparente, que ele projetava na tela e a gente via através da transparência da tela. Compreende? Então projetava-se contra os olhos dos espectadores. Por isso que dizia que o cinema fazia mal para a vista, que projetava contra os olhos da gente. Compreende? Mas tinham esses meninos que iam molhar. Mas era um bando de meninos, não podia entrar todo mundo, senão era uma chuva lá dentro. E o seu Lopes ficava na porta antes de começar a sessão, escolhendo. Ele dizia que escolhia, a gente mostrava o instrumento para ele, o Stolock, né? Ele dizia que escolhia pelo Stolock, né? Pelo tamanho ou pela qualidade, mas não, era uma escolha talvez mais humana, e para dar uma chance a um e outros, para não repetir, etc. Então, quando chegava na hora, ficava lá, seu Lopes, olha o meu, olha seu Lopes, seu Lopes. E daí dizia você e você e tal, né? Então a gente entrava, assim, eu vi muitos filmes. Você ia atrás da tela, você ficava sentado atrás da tela, o público não via a gente. E tinha intervalos, né? De cada 2 rolos, assim, os filmes eram curtos naquele tempo. O filme mais comprido que tinha era 6, 8 rolos, né? Pra você me der um filme hoje, tem 10 rolos, é 1h40 de projeção, né? Então era um filme mais curto, tinha aquelas comédias, passava comédia, depois tinha intervalo. Depois passava 2 rolos, tinha intervalo. Outros 2 rolos, tinha intervalo. Só tinha um projetor, né? E o filme era de celuloide, não é como hoje é de plástico transparente, né? Era celuloide, por isso que ficou esse nome, celuloide, que não é mais. Hoje o filme não é incandescente, né? Naquele tempo era. Quantas vezes pegava fogo no cinema, quando pegava fogo ia o rolo inteiro, era uma fogaréu. Tudo isso eu tenho no meu filme, o Felipe Zé Vigorne, né? Até o incêndio do cinema, né? Então a gente ficava ali atrás da tela, sentadinho, cada um tinha seu balde d'água, né? E passava então a comédia, né? Depois passava a comédia do Harold Lloyd, ou do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, né? Que eram os comediantes da época. Aí então começava a molhar. A tela seca, ela ficava branquinha, né? E quando a gente molhava, a gente ia formando aquelas manchas escuras, assim, né? Porque quando molha a tela. Então o público assistia quando começava a molhar a tela, né? Então ficava aquela torcida, disso tudo está no filme, né? Eles sabiam quem eram as pessoas que estavam lá atrás, falavam, chamavam a gente pelo nome. Eu era Russo Louco, tinha o Gildo Casavara, essa molecada de rua, né? E eles ficavam gritando sempre, mais para a direita, seu burro. Aí intervinha aquela molhada, uá! Daí, no meio, seu burro, daí, uá, no meio, assim, né? Bah, e a gente ia molhando, chá, até que a tela ficava escurinha, molhadinha. Porque se não molhasse, ela pegava fogo. Porque o projetor era muito próximo e saía um halo quente, um jato quente, de luz quente, né? E queimava. Às vezes, se não molhasse bem, queimava a tela, né? Então tinha que molhar a tela. Muitas pessoas dizem que era para ficar melhor a imagem. Não, mentira. A imagem, quando ela secava, ela parecia melhor ainda, né? Era para não queimar a tela, né? Que a gente fazia, tinha que molhar. Então ficava naquela luta. Eu então me lembro que um dia passou um filme que todo o Salto queria assistir. Chamava-se Os Barqueiros do Volga. E então anunciava-se que ia ter som também, que era já o início do Vitafone, iam tocar uma música, vinha um disco, acompanhava aquelas músicas do Barqueiro, era a música do Barqueiro do Volga, conhecida até hoje, né? Então, mas era um filme famoso, Os Barqueiros do Volga, né? Lá da Rússia. E todo mundo queria assistir o filme. E eu fui lá com o meu Stolock também, né? Esse dia não foi escolhido. Então, tinha do lado assim do cinema um paredãozinho assim, né? E para a saída de água daquele terreno, esse terreno baldio do lado do cinema era onde o povo, no intervalo, saía para tomar ar, fumar, conversar, assim do lado, né?
Tinha um paredão, assim, um quintal lateral do cinema, né? E para a saída de água tinha um buraco, assim, no paredão, redondinho, assim, meia-lua, assim, uma meia-lua, de saída de água, pequena. E eu peguei e meti os pés naquele buraco e mandei os meus amigos empurrar, que eu sempre fui muito levado, né? E eu chamava assim, aqui quando eu fiz isso em circo também, porque eu nunca tinha dinheiro para ir furar o circo, falar furar o circo, varar ou furar. Aí também vamos... Significava passar por baixo do pano. Por baixo do pano. Aí foi por baixo do paredão, né? Então varar, e ficaram me empurrando assim, né? E quando eu já estava com o paredão aqui nas costas, já estava quase com o corpo todo lá dentro, me pegaram as pernas do outro lado do paredão. Foi uma sensação terrível, desagradável. Era o soldado, o cabo Tibúrcio. Ele, naquele tempo, a arma dele era, nós chamamos de ref. Era uma espada, assim, né? E ele tinha o ref. Então, não sei de onde é que vem esse nome, ref, deve ser um nome francês, né? Ele tirou aquilo e botou aquela lâmina fria nas minhas pernas, assim, e disse, ô vagabundo, eu vou te cortar as pernas, né? Já é proibido varar o cinema, né? Eu comecei a chorar e gritar com as pernas presas, e aquele paredão nas costas, não tem por onde escapar, né? E eu chorando, e ele só via as pernas, não sabia quem era. E esfregava assim na perna, dizia, estou te cortando a perna. Eu gritava, urinava, mas acontecia de tudo comigo. E ele dizia, como é seu nome? Eu dizia, Anselmo Duarte Bento. Quem é você? Eu sou russo, me chamo de russo louco. Filho de quem? Eu sou filho de Dona Olímpia Duarte, a modista, né? E gritando de lá. Se eu vou te cortar as pernas e tal, pelo amor de Deus, não faça isso e tal. Até que com esse susto, nunca mais eu tentei varar o Cine Pavilhão, né? Mas esse filme, depois eu acabei, ele passou 2 dias, que era um filme excepcional. Eu acabei assistindo no dia seguinte, né? Fui carregar mala, arranjei dinheiro e entrei para ver o Barqueiro do Volga. E como um filme que marcou na minha vida naquele tempo, devia ter sido 28 por aí, nunca mais esqueci o cartaz do filme. Só que naquele tempo a gente não estudava inglês, não estava na moda estudar inglês, né? Idioma só se estudava em curso superior em São Paulo. E aqui a gente lia palavras em inglês e em português, né? Então o cartaz que ficou assim na minha memória era assim, Ivan Mujoskiri. O diretor do filme era o... meu Deus, eu sempre esqueço o nome dele. Daqui a pouco eu já lembro dele, né? Meu Deus do céu. Eu não me lembro. Bom, e a figura que o cartaz representava, você se lembra? O que? Do Barqueiro do Volga. Eu me lembro bem do filme, assim, né? 2 filmes foi que me guardaram. Foi o Barqueiro do Volga e depois já com som. Era Sem Novidade no Front, que era, em inglês, é Nada de Novo na Frente Ocidental, que é um clássico da literatura. E o filme Sem Novidade no Front é um filme clássico hoje, que foi o primeiro filme de guerra sonoro que se fez no mundo, né? Depois, mais tarde, eu encontrava o diretor desse filme, eu disputando um festival de cinema, né? Eu estou querendo lembrar assim, desses nomes, estão me faltando a memória agora, né? Então foi esse período de cinema que tinha aqui. Mais tarde teve que eu cheguei a frequentar, também tinha um cinema aqui no Cine Verde, que era ali bem na esquina, assim, que era o cinema, né? Que tinha aquela grade de ferro ali naquela esquina, assim, né? Teve o Cine Verde, depois do Cine Verde teve o Cine o Rui Barbosa, não é isso? Teve o Pavilhão, o Cine Verde e o Rui Barbosa. Quando eu saí daqui de Salsa, conheci esses 3 cinemas, né? Mas me parece que nunca funcionaram os 3 juntos, não, né? Chegaram a funcionar os 3 juntos? Até 4 juntos, porque a paróquia também tinha um pequeno cinema no salão paroquial. Onde era o cinema da paróquia? Era? No salão paroquial. Salão paroquial, né? Nós tivemos funcionando ao mesmo tempo o Verde, o São Bento, o Rui Barbosa e o São Francisco da igreja. Já não tinha o pavilhão, então. O pavilhão do Lopes, que era do 7 de setembro. O pavilhão do Lopes mais o Rio Branco se fundiram para dar lugar ao São Bento, comprado pelo Augusto Maza
e o Adriano Lopes. Sei. No Salão Arzília Silva, onde atualmente é o Ideal. Sei. Mas do Sem Novidade no Front era assim, o ator era, falando em português, como a gente falava, que era o Levis Aires, né? Que era o Lios Aires, né? Ele era o Levis Aires. E o diretor, que é muito engraçado o nome, que depois eu falei a ele pessoalmente, né? Que eu guardei o nome dele. Ele morreu até há pouco tempo. Ele foi depois, mais tarde, um dos últimos filmes que ele fez foi O Grande Motim, em Hollywood, com o Marlon Brando. Ele era o Levis Milestone, que é o Leo Milestone, né? Esse era o diretor. Para mim ele sempre foi Levis Milestone. E o ator era o Levis Aires, né? Sem Novidade no Front. Mais tarde, quando eu fui disputar o Festival de São Francisco, da Califórnia, isso aqui, onde eu ganhei, né? Eu tinha um secretário lá que dizia assim, logo que eu cheguei, eu já tinha vencido o Cannes, né? Então ele falou, Anselmo, aquele velho que está sentado ali é o presidente do júri. Convém cumprimentá-lo, fazer amizade, um bom relacionamento e tal. Esse festival é mais difícil do que de Cannes. Por quê? Porque era festival dos festivais. Ali só entravam filmes premiados, era a resenha, o resumo do ano. Eram os premiados da Rússia, de Veneza, do Brasil, de todo mundo. Só filmes premiados. Isso é muito difícil. Eu estava disputando com o West Side Story, que era filme que tinha 8 Oscars, né? Então é muito difícil. E eu falei, tá bem, vamos dar, como é o nome dele? Esse meu secretário morava há 20 anos nos Estados Unidos, já era uma americana, a pronúncia dele era totalmente americana. Então ele falou, é o Louis Miles. Falou, Louis Miles? Para mim, não conheço, Louis Miles, não conheço, era o Levi Milestone, né? Então ele disse, é o Louis Miles. Eu falei, o que ele é? Ele falou, Anselmo, ele é um diretor famoso, ultimamente ele fez O Grande Motim com Marlon Brando, e ele dirigiu um clássico de guerra, que foi o primeiro, Sem Novidade no Front. Eu falei, então é o Levis Milestone, porque esse cartaz eu me lembro de quando eu era menino. Ele disse, mas que Levis Milestone, né? Que é o Lewis, com L-E-W-I-S, né? Lewis, né? O Milestone é Milestone mesmo, se escreve, né? Mas lá ele pronuncia Milestone, né? Aí eu fui apresentado a ele se levantou e disse, o senhor que é o diretor lá chamava-se The Keeper of Promise, o Pagador de Promessas, né? Ou La Parole d'Honneur, lá também tinha The Given Word, a Palavra Dada, tinha 2 títulos na América. Eu estou louco para ver o seu filme, disse ele, vê que coisa, como o mundo dá voltas. Eu estou louco para assistir o seu filme, porque ele venceu em Cannes e é muito comentado. Mas já tinha 4 prêmios, que foi o último festival. Tinha vencido Cannes, Edimburgo, Cartagena da Colômbia, Acapulco no México, né? E estava ali em São Francisco, que era o último festival do ano. Ele disse, sou louco para ver o seu filme. Eu disse, o senhor vai assistir então o filme tal. Disse, senhor Levis Milestone, né? Falei nome, fiz questão de dizer o Levis Milestone, porque vinha da minha infância de Salto, né? Aí o meu secretário lá disse assim, não, Zé, é Leo Miles. Eu disse, para mim ele é Levis Milestone, eu não vou mudar o nome dele. E sabe o que ele respondeu? Ele disse, o meu secretário era Luiz Serrano, correspondente do Globo, em Hollywood. Ele falou, senhor Serrano, até que enfim eu encontrei uma pessoa que falou meu nome certo. Ele falou, como que é certo? Ele disse, eu não sou americano, eu sou russo. Que foi uma revelação até para o Serrano, o jornalista. O senhor é russo? Ele disse, eu sou russo, de Nova Odessa, de Odessa, da Rússia. E o meu nome se pronuncia assim. Eu sou filho de judeus russos, eu sou Levis. Eu sou Levis e sou Milestone mesmo. Até que enfim, eu digo, mas lá em Salto ninguém erra nesses nomes. Nós pronunciamos nomes exatos. Se pronuncia como se escreve. Se pronuncia como se escreve. E como francês, todo mundo fala, pensa que francês é muito e tal. Eu morei um ano em Paris. O francês é tão nacionalista, tão orgulhoso e orgulhoso da sua cultura e do seu idioma,
que ele não faz o menor esforço para pronunciar nem nomes próprios. Eles pronunciam como eles leem em francês. Eu sou lá Duarte. O Chaplin é Charles Chaplin, lá, Charlot, ou é Charlot, né? Só nós aqui que vivemos assimilando idiomas e querendo falar no idioma certo e tal. Bom, então, de vez em quando dá uma escapada aqui de Salto, vou lá longe, né? Mas Salto tinha isso, né? O que se fazia na minha infância aqui? Era uma vida maravilhosa. Sempre quando eu falo que em Salto eu era filho de operários e que eu andava descalço, e todo mundo pensa que eu era um mendigo, coitado, nada, eu era um menino muito feliz. Primeiro porque na minha idade a gente gostava de andar descalço. Não é porque era pobre, porque era gostoso, eu gostava de andar descalço, né? Tanto é que sapato, eu comprava, ele não chegava a gastar o sapato, porque o pé crescia, a gente não usava, eu não usava, não gostava. E o pé sempre machucado, um dia eu usava um pé, usava também um pé e outro não. Quando estava machucado, não tinha que botar um pé para dizer que tinha sapato. E no outro pé amarrava um pano branco, né? Para dizer, ele está machucado, não tem sapato. Então ia mancando, um pé calçado e outro não. No final do meu sapato, eu usava sandália. Era uma sandália que amarrava em cima com um botão do lado. Era envernizada. Ficou calor, aquilo esquentava, que era um demônio. Sandália envernizada, né? E o pé ia crescendo e ele ia entortando dentro do pé. Assim. Para botar o pé dentro daquele sapato, minha mãe botava farinha de trigo e era em dois. Empurrar o pé dentro da sandália, até que entrava e ficava torto dentro. Assim, né? Era um sacrifício terrível. E mamãe ia assistir às retretas, os saraus aqui na praça pública da banda, que todo o povo ia assistir. O povo era familiarizado com essas peças de música e clássica erudita naquele tempo. A banda era excepcional, né? Ficavam todos de pé em volta do coreto ali na praça, onde é o clube operário hoje. E mamãe ficava de pé. Para mim era um sacrifício terrível, né? Com aquela sandália com o pé torto dentro dela, né? Quando chegava em casa, quando desabotoava, voava. Assim, o pé para fora, só farinha de trigo que voava. Né? Era um sacrifício tremendo. E mamãe sempre me torcendo a orelha e tal, dizia, ali que eu quero ver você, estudando música, né? Estudando italiano lá na escola, e tocando música aí na banda. Aí que eu quero ver você na banda. Né? A mamãe era terrível, forçando isso. Né? Então a gente ia para as retretas, essas festas, etc. O que a mamãe costumava muito fazer, e sempre comigo, porque tem que levar sempre uma criança junto, eram as visitas, que não tinha televisão, não tinha rádio. Então eram as visitas que se confraternizavam. Então, quando chegava no sábado ou domingo, dizia, onde é que nós vamos sábado? Vamos na casa do Eletrocar, vamos na casa da Margarida Parreira, vamos na casa do Stephen, ou vamos na casa de A ou B. Programava-se as visitas. Ou então passava antes, dizia, vocês não vão sair no sábado, não vão fazer visita? Não, então eu vou lá. Então preparava-se o bolo de fubá e uma série de coisas, etc. Mais tarde, não me lembro que uma visita que eu gostava que a mamãe fizesse, era na casa acho que era Palombo, que tem o filho dele que mora em Itu agora, né? Acho que era Palombo, da dona Teresa Palombo, morava nessa rua aqui, onde está o Clube Ideal, né? Que foi a primeira pessoa a ter um gramofone. Então dizia, lá tem um gramofone, com aquela corneta assim, né? E a gente ia lá, eu ficava alucinado vendo aquele disco, e quando botava aquela agulha, saía aquele som, assim, naquela corneta, né? Então essa é uma visita que eu gostava muito, assim, de fazer na casa, é Palombo mesmo, né? E eles eram compadres de mamãe e tal. E eram essas visitas. E a mamãe era contadora de casos, famosa, né? Eu acho que eu herdei dela esse negócio de falar muito também, né? Mas eu dormia no colo dela sempre. Porque as conversas, os casos de mamãe, é lógico que ela contava em diversas casas, mas eu repetia. E eu conhecia já de cor e salteado aqueles casos que a mamãe contava, né? Eram casos, já enchia aquilo. Eu já sabia o início, meio e fim dos casos. Eu sei todos eles até hoje. Que eu contando hoje, eu fico pensando como é que eles riam tanto.
Eles morriam de rir, e os casos não têm graça, né? Me lembro de um que o marido foi viajar, era uma família de negros, e ela recebeu o amante, se escondeu num balaio, o marido voltou porque perdeu o trem, e quando ele estava lá na visita, ele estava nu, estava escondido num balaio, e ela cantava perto do marido, ela dizia, não sei o que, esconde seu pezinho, que está aparecendo, esconde seu pezinho. E daí ele foi esconder o pezinho, estava num balaio, era um balaio pendurado com espiga de milho, ele foi puxar o pé e o balaio caiu na sala, na frente do marido, ele nu, ele não sabia o que fazer, ela era um amante, né? Então ele falou assim, ele estendeu a mão para o marido e falou, esmola para São Benedito, né? Mamãe contava esse cara, mas morriam de rir, de ver a situação, talvez, do homem, que ele não falou nada, desculpe de eu estar aqui na sua casa, ele virou anjo, virou santo, por esmola para São Benedito, né? Eram casos como esse que mamãe contava sempre, compreende? E eu dormia no colo de mamãe. Então essas visitas eram comuns, né? Outra visita, que aí era a minha visita, quando eu era menino, em frente à minha casa tinha um sobradão que existe até hoje, um sobradão de pedra da família Steffen. Era uma família de recursos, de posse, família que nós considerávamos família rica. Eles eram fazendeiros em Indaiatuba que vieram para cá. Então, eu ia lá pedir para lavar a casa, aliás, assoalho, lavar assoalho, fazer compra, lavar louça, qualquer serviço. Porque à tarde lá, eles serviam, que era um costume alemão, café com leite, com mel, tinha sempre mel, né? Era mel, café com leite, bolo, pão e tal, havia fartura, coisa que não tinha na minha casa. Então eu ia todo dia lá. A velha, a matriarca dos Steffen, já bastante velha, assim, de um quarto naquela sala da frente, sobradão, eu ia todo dia, né? E ela, muito humana, ela mandava entrar e ficava me mostrando, conversando, mostrando coisas da Alemanha, essa coisa, né? E ela, a avó em alemão é Mutter, né? Mas chamávamos ela de Mota. E eu achava que era o nome dela, eu chamava ela de Dona Mota, que era Dona Avó, né? E ela, me lembro que tinha um móvel na frente dela, então ela dizia sempre, não, hoje não vai varrer nada, não vai limpar nada. Parou? Pode? Então eu ficava ali, ela sempre dizia, pode entrar, daqui a pouco arranjo um serviço para você. Porque eu ficava lá para tomar aquele café à tarde ali, né, dos Steffen, né? E eu me lembro que uma vez, ela mostrando aquelas fotografias da Alemanha, ela disse, eu olhando, tinha um móvel na frente, uma cômoda, com uma pedra de mármore cinza, que era muito bonito, aqueles puxadores assim, né? Eu falei, que móvel tão bonito esse? Ela falou, você não tem em casa? Eu disse, não. Lá em casa, no quarto, só tem a cama, as camas. Na sala de jantar só tem uma mesa de jantar, né? E na sala de visita, a mãe só tem máquina de costura, né? Eu disse, nunca vi um móvel tão bonito assim, parecia móvel de rei, eu falava, né? E ela dizia assim, você veio da minha avó, veio da Alemanha, ela já era velha, né? Veio da minha avó, da Alemanha, né? Eu trouxe de lá quando imigramos para Indaiatuba, ela disse. Mas um dia você vai ter uma igual a essa. Eu disse, por que, Mota? Que eu vou ter, eu sou pobre, sou filho de operários. Ela dizia, você vai ter porque você é um menino bom, você é um menino trabalhador, ela dizia. Que eu nunca fui pedir comida, eu sempre ia pedir trabalho, né? E você é um menino trabalhador e você ainda vai ter um móvel desse um dia. Daí eu, à tarde, ia tomar meu café com manteiga de lá. Mas passado muitos e muitos anos, isso estou falando, devia ter uns 8 anos de idade, né? Agora, depois de muitos anos depois, eu ganhei algum dinheiro com cinema, etc. E tinha uma ideia. Eu queria comprar aquele sobrado da minha infância, aí fechava o ciclo. Aquilo era o meu sonho, comprar o sobradão dos Steffen. Eu queria montar a minha casa aí, terminar a minha vida nesse sobradão, e montar ali a casa Anselmo Duarte e doar para a cidade. Essa era a minha ideia, compreende? Desse sobradão. E comecei a negociar o sobrado com o herdeiro, que era meu amigo de infância, e nessa época era o herdeiro, que chama-se Weiner.
Vânia de Steff, que foi também aluno da Maria Augusta, né? Nessa ocasião já proprietário, herdeiro. Um outro morreu há muitos e muitos anos. Aí eu estava negociando o sobradão lá para fazer seria a minha casa, né? A última morada minha. Eu falei, lembra-se da Mota, que ela tinha aquele móvel, não sei o que e tal. Assim na sala, ele falou, ele parece que está lá no porão, ele falou, né? Eu disse, então vamos ver o porão, quando a gente brincava de esconde-esconde lá naquele porão, o porão do sobrado é todo cheio de pedras ali, né? Então vamos lá, e tinha tudo quebrado, mas só tinha porcaria lá dentro, né? Peças de automóveis, caminhão, e eu vi a cômoda lá, toda quebrada, os gavetões fora do lugar, já não tinha os puxadores, não tinha pedra mármore, fiquei procurando tudo ali. Eu digo, você me dá esse móvel, Vânia? Ele falou, Selmo, eu vou dar tudo que é de madeira aqui para uma pizzaria aí, para botar para fogo e depois troca de uma pizza. Pode levar, é limpeza de terreno. Aí encostei um caminhão e tirei o móvel de lá, né? Ele me deu o móvel. E eu levei para Itu e botei lá num restaurador. Uma coisa curiosa, todos os pedaços de madeira que eu levei estavam todos intactos e originais. O mármore que estava em cima, que a gente não encontrava, porque tinha tanto pó em cima que parecia madeira. E tinha latas de óleo de caminhão em cima, né? Aí eu passei o dedo assim naquele que parecia uma madeira e vi que era um mármore. É um mármore cinza de Carrara. Levei aqui nessa marmoraria da estação, mandei ilustrar a pedra. E esse móvel que a Mota disse em 1928, um dia ele vai ser seu, ele é meu hoje. É o móvel mais bonito que eu tenho em casa. Eu calculo que tenha, ninguém sabe de que madeira é feito, ele é autêntico, não é tudo maciço, a madeira tine como um sino, né? Nunca teve um bicho, né? Que é madeira muito dura, né? E ninguém sabe, uma madeira está esbranquiçada, né? Tão velha, tem mais de 100 anos, né? Então essa era a minha visita que eu costumava fazer. Era ou filar o café, etc. Aí quando entrei na Companhia Textil Brasileira, também menino, tinha 10, 12 anos, eu todo dia saía do escritório e eu ia na casa do Orlando Vitali, que ele morava na fábrica, era a Dona Maria Vitali. Eu chegava lá sempre na hora do café da tarde, né? Eu dizia, Dona Maria, a senhora não quer algum serviço, quer que vá fazer alguma compra, levar carta no correio, alguma coisa? Todo dia. Ela dizia, hoje não, pode entrar. Aqui está o sanduíche, tem o café com leite e tal. Essas eram minhas visitas obrigatórias, ou para Mota Steffen, ou para Dona Maria Ferrari. Né? Ferrari. Né? Vitali. Vitali, perdão. Dona Maria Vitali, exatamente. A minha família daqui mudou-se para São Paulo, né? Eu fiquei só em São Paulo com uma irmã e mamãe foi para o Paraná. Para tratar do espólio do meu pai, que havia falecido lá no Paraná, em 34, 35, né? E eu fiquei só trabalhando em São Paulo, estudando em São Paulo, e trabalhei, acho que eu já contei todos os meus empregos em São Paulo. Até que fui para o Rio, trabalhei no Cassino da Urca, fui chamado para trabalhar em cinema, e fiz então o primeiro filme como ator principal, que é A Querida Susana. E eram todos estreantes, o diretor italiano também era um estreante aqui no Brasil. E eu que fiz o primeiro filme, só pura curiosidade, que eu não pretendia abandonar a minha profissão, porque eu achava que não pagavam o suficiente na época, eu acabei sendo convidado para um segundo filme, mesmo antes de sair o primeiro, né? Só por reportagem, saíam fotografias minhas, começaram a sair fotografias minhas nos jornais e revistas, né? E daí eu fiz o segundo filme, que foi com Gilda Abreu, que era uma diretora brasileira, que na época era famosa, que ela tinha dirigido 2 filmes de grande público, era O Ébrio e Coração Materno, então estava com muito nome. Eu fiz o filme Pinguinho de Gente com Gilda Abreu, né? Depois, já no terceiro filme, eu fui descoberto pelos argentinos. Eu fui trabalhar no cinema argentino, quer dizer, meu terceiro filme já foi na Argentina. Chama-se Não Me Diga Deus.
E fiquei um ano na Argentina, depois voltei para o Brasil e fui trabalhar na Atlântida Cinematográfica, que faziam aqueles musicais, etc. Eu não fui trabalhar na Atlântida por causa dos musicais, porque não tinha nada a ver com musicais e nem com filmes revistas, né? Nem com comédia, que eu era um ator tímido, romântico, né? Eu fui chamado na Atlântida por um diretor norte-americano, chamava-se Eduardo Bernudi. Eu fiz o filme Terra Violenta, na Atlântida, né? Mais tarde, esse diretor de Terra Violenta, foi o quarto, quinto filme que eu fiz na Atlântida, esse Eduardo Bernudi, eu fui contratado, chamado, depois de Cannes, depois dos prêmios, em 62, 63, eu fui chamado para assumir a Universal Pictures em Hollywood. O meu sonho de criança, que era um dia ser de cinema e depois trabalhar como ator, que era o sonho de todo artista do mundo, ser um ator de Hollywood. De repente, de um momento para outro, eu fui chamado não para ser ator, para ser dono da Universal nos Estados Unidos, porque eu tinha 5 prêmios internacionais. Então, os Estados Unidos sempre estão caçando os melhores diretores do mundo para levar para os Estados Unidos. Como eu havia vencido os filmes norte-americanos nesses festivais, eles acharam que eu era melhor que os norte-americanos. E nessa visita que eu fiz à Universal, com o presidente da Universal Pictures e o vice-presidente numa limusine, quando estava entrando nos estúdios da Universal, o porteiro da Universal, fardado, velhinho, era esse diretor, Eduardo Bernudi, que me dirigiu há muitos anos antes no Rio de Janeiro. Então eu mandei o carro parar na portaria. A minha vida é sempre feita de imprevistos, assim. Eu que estava sendo levado, vamos dizer assim, eles supunham que eu fosse um gênio, né? De repente eu paro o carro na porta e digo, stop the car, e para o carro, né? E o meu professor era porteiro. Eu saltei, cheguei e falei, Bernudi. Ele morou no Brasil uns 3, 4 anos, ele falava português, né? Velhinho. Eu cheguei, o Bernudi, você está aí? Fiquei tão revoltado que ele tinha um cap escrito Universal Pictures, e ele foi assistente nesse estúdio de grandes diretores. Ele foi assistente do John Ford, ele foi assistente do Greg Toland. Eu tirei o cap da cabeça dele e joguei. Eu digo, é um absurdo, você é de porteiro aqui no estúdio da Universal. E o presidente da Universal ficou na limusine e falou para o meu secretário lá, o Serrano, era tradutor, né? Ele disse, ele é um gênio temperamental. Nunca ninguém fez isso aqui na Universal. Saltar do cara e tirar o cap do porteiro e jogar fora. Não estava entendendo o que eu estava fazendo. Aí eu falei, ele falou, eu sabia que você vinha visitar, que estava aqui no prontuário, aqui na portaria, né? Estava orgulhoso, porque ele foi meu diretor, né? Eu disse, olha, manda um outro tomar conta da portaria. Eu já comecei a dar ordem lá nos estúdios, né? E você vem no carro, você é meu assistente, que eu vou tomar conta disso aqui. Você é meu assistente aqui hoje. E ele disse, mas de jeito nenhum, ele me manda embora, não faça isso comigo. Aí eu fui falar com o presidente da Universal. Eu digo, olha, esse porteiro aí, estão me contratando aqui para tomar conta, estão pensando que eu sou um gênio. O porteiro que o senhor deu aqui foi meu professor de cinema. Eu aprendi muito com ele no Rio de Janeiro. Ele foi meu diretor do meu quarto filme, era Terra Violenta, que era do livro de Jorge Amado, Terra do Sem Fim, né? Aí então o diretor botou a mão na cabeça e falou, meu Deus, meu céu, não estou entendendo. Então, o senhor foi indicado, recomendado pelo conselho da sociedade da Universal Pictures, que era o diretor mais vitorioso do mundo, de 62, né? Eu fui o diretor que ganhou mais prêmios em 62. E você disse que o porteiro meu ficaram em dúvida, né? Ficaram completamente tontos, né? Assim mesmo eu visitei os estúdios e tal, e vi que só estavam fazendo filmes para televisão. Que os grandes filmes eles faziam na Itália, que estava na moda, né? Eu disse, não estou interessado. Eu disse, como é que seria o meu programa aqui? Ele falou, o senhor vai fazer 5 filmes por ano. Eu digo, eu só posso fazer 1 por ano. Um filme de arte você faz 1, porque você tem que ler, fazer pesquisa, adaptação, consultas de música, de traje, de época. Leva 1 ano fazer um filme. Como é que eu vou fazer 5? Ele disse, é para televisão. Eu falei, não conte comigo. Não quero. Ele disse, você não precisa fazer, o senhor assina. Nós tiramos o seu nome.
Nós fazemos os filmes, 5 filmes. O senhor assina. O senhor vai ser diretor-geral do Departamento de Produção da Universal. Que não estou interessado. Mas nós pagamos bem. Eu disse sim. Eu sempre fui pobre, disse para o presidente da Universal. Passei a vida toda, a infância pobre, e foi uma infância muito alegre, muito feliz, né? Eu não custa nada ficar pobre outra vez, que para mim não muda nada, compreende? Acontece que se o senhor dá tanto valor ao dinheiro, eu quero que o senhor saiba que eu vendi o meu filme muito mal, agora nos festivais onde eu andei, mas muito mal, porque o Brasil não tem prestígio de cinema, vendemos muito mal. Assim mesmo, eu vendi 6 milhões de dólares do meu filme. Eu ganhei 3 milhões de dólares. E eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Eu já fiz os cálculos, dá para eu viver até os 150 anos de idade. Então não há motivo para eu me prostituir fazendo filme para televisão aqui. Até logo, não conte comigo. Então, eu dei outro salto. Eu estava falando do Rio, né? No Rio fiz, então, muitos filmes, 50 filmes. No Rio, daí eu fiz em São Paulo, quando fechou a Atlântida, quando abriu a Vera Cruz, estava na moda a Vera Cruz, eu vim fazer filme na Vera Cruz. Eu fiz na Vera Cruz uns 4, 5 filmes, foi na Vera Cruz, que era o estúdio da moda, a Hollywood brasileira. Eu fiz Tico Tico no Fubá, Sim a Moça, Apassionata, Veneno, e depois dirigi um filme lá dentro, que foi o meu primeiro filme, é absolutamente certo, né? Depois fechou a Vera Cruz, eu voltei para o Rio, voltei a fazer filmes musicais, e fiz dessa época Arara Vermelha, também desse tempo, como ator. Aí eu ia intercalando, fazia filmes como ator e como diretor. E às vezes como diretor e ator, né? Mas depois do primeiro filme que eu dirigi, que foi recebido muito bem pela crítica, e muito bem de bilheteria, que foi esse absolutamente certo, aqui no Brasil tinham os diretores de elite, vamos assim dizer, que eram diretores que saíam das universidades, ou diretores que tinham feito curso de cinema fora. 2 escolas famosas tinham no mundo. Um era a Cinecittà de Roma e outra era o IDEC de Paris, Instituto dos Altos Estudos Cinematográficos. Então sempre falavam para mim, qual é o seu curso, a sua escolaridade, não sei o quê. E eu gozava todo mundo, dizia, a minha escolaridade o curso é a Faculdade Tancredo Amaral, né? E o ginásio, dizia, a Escola Superior de Cinema foi na Fiorendec, que existia o IDEC, todo mundo dizia, eu tenho o IDEC, mas eram péssimos diretores, né? Só tinha o IDEC. Eu disse, eu tenho o Fiorendec. Ele disse, o que é Fiorendec? Fiorendec é Fiorentina, que é restaurante Fiorentina, no Leme, no Rio, onde reuniam gente de cinema e tal, né? Esse título eu levei para a Europa, e quando eu venci o Festival de Cannes, lá tem todo ano em Cannes tem 1.500 repórteres, jornalistas e fotógrafos, né? Então é um mundo em volta de você, assim, né? E todo mundo crivando, você te pergunta, é japonês, é russo, tcheco, etc. É um turbilhão. E todos queriam saber onde é que eu estudei cinema, né? Eu, para não explicar tudo, que é demorado, eu só dizia Fiorendec. Cinema eu estudei, mas eu era um autodidata, né? Eu estudei na Fiorendec. Dizia, onde é que fica? E todo mundo anotando, né? Isso saiu no Japão, saiu na Rússia, todo mundo, né? A minha biografia em todas as partes do mundo consta que eu cursei a Fiorendec, né? Aí a Fiorendec era a Fiorentina, onde a gente falava, discutia cinema, né? Fiorentina, o restaurante da Leme, né? Isso de noite, de madrugada, depois das 10 começavam a chegar os artistas e cineastas, e artistas de teatro de revista e tal, né? Então, como estou dando muitos saltos assim, eu depois do absolutamente certo, eu fiquei com um complexo assim de culpa, com um complexo de inferioridade intelectual cinematográfica, vamos dizer. Eu não era um erudito em história de cinema. Qualquer crítico sabia datas, eu não sabia datas, eu sabia fazer cinema. Então eu disse, bom,
eu ganhei muito dinheiro, absolutamente certo, disse, eu vou estudar no IDEC de Paris, né? Foi antes do... E fui estudar, e pelo menos eu aprendo o idioma, e vou ver. Mas quando eu cheguei lá, foi a grande decepção. Você vê como existem os mitos na vida. Aqui, quem tivesse estudado no IDEC era respeitado. Ah, não, mas ele estudou no IDEC. O IDEC, para mim, era a escola primária de cinema. Eu fui ficando lá, porque eu estava aprendendo idioma, né, ao mesmo tempo. Mas eu já havia dirigido um filme, que no Brasil bateu recorde de bilheteria, e a crítica botou 5 estrelas no primeiro filme. Eu não tinha mais nada que aprender no IDEC, porque lá as primeiras aulas eram de como se compõe uma equipe de 12 pessoas. É o eletricista, o carpinteiro, não sei o quê. Eu estava lá, eu já tinha dirigido. Então eu ficava estudando francês, né, aprendendo francês. Mas o IDEC é primário, era e é primário. É um verniz que a pessoa traz. Cinema se aprende no estúdio. Eu aprendi no estúdio, trabalhando, né? E com os professores, que são os diretores que estão ensinando, eu estou perguntando sempre, vem perguntando, né? Eu já era montador, eu trabalhava numa moviola, eu já era fotógrafo, sabia operar uma câmera, sabia o que era uma equipe. Eu fazia, enquanto Hollywood e a França estavam fazendo filmes com uma equipe de 30, eu fazia com uma equipe de 10. Inclusive era um diretor econômico, né? Então tudo isso foi me afastando do IDEC. Mas enquanto eu estive em Paris, eu cursei o IDEC. Mas para aprender o idioma, né? Não aprendi absolutamente nada lá. E mais tarde, quando eu fui conhecer a Tinitittá, eu fui para conhecer um amigo que eu conheci no Festival de Cannes, que eu considero ele assim a figura humana das mais brilhantes e assim notáveis, que é o Fellini. Que quando eu venci em Cannes, na noite da entrega do prêmio, não tinha nenhum diretor dos perdedores, e tinham grandes diretores. Eram 34 filmes, 34 diretores. Ali tinha competido comigo, vou dizer os principais, Fellini, De Sica, Visconti, Mario Monicelli, Jacopetti, Pietro Germi. Era o ano da seleção italiana, os mais importantes da Itália. Dos comunistas, era o gênio dos comunistas, que morreu já, que era refugiado no México, Luiz Buñuel, que até hoje nos estudos de comunicação, Luiz Buñuel e tal, né? Também competi com ele. Ralph Richardson, da Inglaterra. Dos Estados Unidos tinha Otto Preminger, Sidney Lumet, Otto Frankenheimer. Do Japão tinha o gênio, competindo também, o Kurosawa, com o filme La Desce. Era um ano difícil, 62. Considerado até hoje o ano que se encontraram todos os gênios. Eu era um menino lá dentro, né, sem nome nenhum, não lembro. Tinha o máximo do América do Sul, era um diretor argentino, que não me lembro o nome dele, que já tinha ganho prêmio internacional, também competiu lá com outro filme. Tinha diretores premiados com a Palma de Ouro, todos eles quase eram premiados já com a Palma de Ouro, né? Então, quando chegou no último dia, havia Antonioni, com o filme Eclipse também. A Itália tinha uma seleção nele. No final, não tinha um diretor lá para aplaudir, para cumprimentar. Na última noite, porque se sabe o resultado antes, às 4 horas da tarde. O único diretor famoso que ficou lá aplaudindo e rindo para mim, que quando eu estava no palco com a Palma de Ouro, eu vi aquele diretor rindo, que eu era fã dele, era o Fellini, que já tinha ganho a Palma de Ouro com o filme La Dolce Vita, né? E quando eu desci, ele rompeu assim, aquela gente brasileirada me abraçando, chorando, e veio me abraçar e disse, congratulazione, Duarte. E rindo, me abraçou e falou, é fácil ganhar aqui a Palma de Ouro, não é? Falou para mim. Nunca mais esqueci as palavras. Eu falei, muito fácil. Ele disse, você sabia que ia ganhar? Eu disse, sabia. Ele morria de rir. Ele disse, não foi surpresa? Eu não. E você não teve medo? Eu achei curioso aquele negócio, que ele pensou que ia dizer, momento de grande emoção, né? Eu digo, sabia. Ele disse, por que sabia? Eu disse, porque eu fiz um curso, eu morei 3 anos na Europa. Eu fiz um curso, não de cinema, eu fiz um curso de festival. Eu disse, eu assisti 3 festivais em Cannes antes. E ele disse, e eu dei para eles um filme que eles queriam ver. Um filme que dizia alguma coisa que nunca ninguém disse. Diferente, eles queriam um filme diferente, né?
E ele disse, eu não copiei ninguém, o meu filme não é parecido com nada, não copiei diretor nenhum, eu acho que é um filme original. Não é melhor do que de ninguém também, mas ele é original. É isso que eu fiz. Tá vendo? E ele disse, você acha que ele é o melhor? Eu disse, eu já acho ruim, eu falei. Já depois que eu vi o filme, eu achei ele ruim. Ele disse, pode fazer melhor? Eu disse, posso. Acho que posso fazer melhor. E fiz. Só que no segundo, caíram de pau em cima de mim, aqui no Brasil, né? Diz, é ruim, e fica provado que ele não é de nada, que aquele prêmio foi por acaso. Essas coisas da humanidade, não tem mais o que fazer. Se eu não tivesse ganho o prêmio e tivesse morrido de AIDS ou de câncer, eu seria um gênio, né? Porque disputei o campeonato e perdi, fui injustiçado, isso que o povo às vezes gosta. Né? Então, o Fellini, quando eu fui a Cinecittà, mais tarde, visitar, que era outro símbolo do cinema, Cinecittà, ele estava dirigindo Roma. E cheguei lá, para encurtar a conversa, que toda a chegada é um caso muito fantástico também, para chegar até ele lá dentro, mas quando eu cheguei, era uma produção norte-americana, né? Ele interrompeu a filmagem, que era outro gesto assim, de humanidade, de bondade, de tudo de bom que esse homem, né? De simpatia, né? Ele interrompeu uma filmagem que tinha umas 200, 300 pessoas, era um teatro que estava filmando, e veio, chegou lá, me deu um beijo, e um fotógrafo do estúdio falou, maestro, lá ele é maestro, né, que é o maior diretor da Itália, falou, torna il bacio, para ele na foto, né? Aí ele falou, ele disse, eu não sou artista, não vou repetir a cena, ele falou, e eu não dei o beijo para tirar fotografia. O que você faz aqui no estúdio? Falou para o fotógrafo. Ele falou, eu sou fotógrafo de estilo, fotógrafo de cena, e reportagens algumas para jornais. Ele falou, péssimo repórter. Ele falou, porque um prédio não cai duas vezes. Você tem que estar atento sempre para fotografar na hora que ele for cair. Como é que vai retornar ele bate? Mas como? Ele disse, chamou atenção no italiano. Ele disse, é um cumprimento. Ele disse, não é cena que eu estou fazendo. Aí ele falou, todo mundo riu do fotógrafo, então o fotógrafo respondeu mal. Disse, começou a falar, ma che questo uomo? Ma che questo uomo? Ma non ci piglio niente, não sei quem é esse homem que chegou aí, e eu vou tirar a fotografia de um infeliz, um coitado desse. E o Fellini subiu numa mesa e falou, antes que o outro imbecil aqui no estúdio proceda com esse repórter aqui, esse meu funcionário era, né? Eu vou dizer quem é o homem que está aqui. O senhor Duarte é um brasileiro, não pense em você que ele veio vender banana aqui. E nem veio vender café e nem tomar café aqui. Ele é um cineasta che nel 62 ele falou, ha guadagnato la Palma d'Oro con o filme La Parola Data. O filme na Itália chama-se La Parola Data, a palavra dada, né? E guadagnato il Festival de Cannes. E Pietro Germi, Antonioni, e fulano, e io, que vocês todos chamam de maestro. Eu não posso repetir a palavra e o gesto que ele fez. Ele disse, questo brasiliano ha tutti quanti italiani qui. Palmas, applauso para o senhor Duarte. É um grande diretor de cinema. E você pensa que isto foi um dos maiores reconhecimentos? O maior reconhecimento, que você representava naquele momento. Ele parou a filmagem, que eu considero até hoje ele é um grande diretor, e vê que os grandes são simples. Os grandes tem sempre a mão estendida para quem ele acha que é inferior. Porque quem ataca é sempre inferior. Né? Então eu encontrei um que eu considerava o maior na época, e hoje ainda é. É o diretor do espetáculo cinematográfico, é Fellini. Né? Tem outras especializações, etc. Filme intimista, o filme não sei do que, o filme da incomunicabilidade de Antonioni. Tem o filme social comunista, que é do Buñuel, tem o homem dos grandes espetáculos plásticos, que é o Kurosawa, mas o homem do espetáculo cinematográfico continua sendo Fellini, compreende? E esse foi uma homenagem. E parou a filmagem e disse ainda no meu ouvido, eu vou perguntar para você, eu já era amigo dele de 50 anos, essa é a inteligência do homem, a superioridade do homem. Eu vou perguntar a você, alto,
o que você quer tomar, você não diga café, você é brasileiro, porque o café dá no estômago, você é ruim, né? Você fala Scotch, whisky. Eu sei por quê. Ele disse, porque questo film è la produzione dei norte-americani, né? E eu só posso tomar um whisky quando chega a visita. É uma grande figura, né? Daí ele disse, dizem que o direttore, o regista, ele disse, é artista, no? E vamos fare una cena agora, no? Ele falou, Duarte, che vuole per bicchiere? Tomare e prendere qualche cosa? O attore, né? Eu disse, sì, Scotch, né? E ele disse, Dante e Scotch, né? E não filmou mais. Ele disse, é a produzione norte-americana, que tinha molta plata, molto dollari. E saí daí com ele, fomos jantar, né? Tem uma figura maravilhosa, não é dizer eu não tenho tempo, eu estou filmando. Olha, vou dizer uma coisa, eu nunca parei uma filmagem por ninguém que chegou, não me lembro de ter parado uma filmagem. Anselmo, tá aí, não sei o que, eu digo, não, eu estou com pressa, agora tem que fazer aquela cena. Ele não teve dúvida, quando fizeram, até um brasileiro, aí ele olhou, assim, falou, assim de longe, estava em cima da câmera, né? Ele falou, ferma tutti, ferma la luce. E acabou a filmagem para ele, era 4 horas da tarde, né? E foi uísque, papo, conversa, e foi jantar com ele, e me lembro de que ele falou, lembra-se que eu falei, ele falou, é fácil ganhar a palma de ouro, difícil, ele falou, é depois mantê-la, e difícil é fazer um outro filme bom, não que seja impossível, ninguém nunca mais vai achar outro bom, né? E foi exatamente as palavras dele, foi difícil. E não me falou dos colegas meus, do cinema, ele disse, vai ver que você vai perder colegas, vai perder amigos, porque vão falar mal, não, ganhou por isso, né? Porque o que inventaram de histórias da Palma de Ouro, inclusive isso foi para os cursos de comunicação, que é uma injustiça que se faz, não a mim, ao Brasil. As histórias erradas que contaram, inclusive o nosso ídolo, tal, Paulo Emílio Salles Gomes, ele sempre contou história errada. E ele que defendia o cinema brasileiro, porque para ele só existe um diretor, é o Glauber Rocha. Mas ele sabe perfeitamente da história, de como foi. E depois, qual é a aula que esses professores deram no curso de comunicação? Assim, não, deu um prêmio e tal, o filme é bonzinho e tal, mas neste ano, isso é aula de curso de comunicação, a França e a Itália estavam muito fortes. Para não ofender, os dois deram para um país que não suscitava briga e tal. Muito bem, deram para o Brasil o prêmio. Foi uma esmola que deram para o Brasil. Ensinam essas coisas. Acontece que eles não ensinam, sabe o quê? É que depois de Cannes, que foi o primeiro, eu me encontrei com eles, com os melhores, eu encontrei nos outros festivais. Eu competi 5 vezes com os maiores de Cannes. Quais eram os melhores filmes de Cannes? Elettra, de Cacoyanis. Vai acabar. Guardião? Não, vai acabar. Vai acabar. Ai, filho. Era Elettra de Cacoyanis, Divórcio Italiano de Pietro Germi, O Anjo Exterminador de Luiz Buñuel, O Gosto de Mel, T.C.F. Honey, da Inglaterra. Falei do Antonioni, era Eclipse, Boccaccio 70, que era de 4 diretores, que era do Fellini, De Sica, Visconti e Milano Monicelli. E mais tarde eu me encontrei com eles. Faculdade que eu ganhei por favor, etc. e tal, porque tiveram pena do Brasil, que é contra o Brasil essa história. Eu me encontrei com eles no festival, por exemplo, o segundo festival, eu fui para Acapulco. Festival Acapulco, né? Que dessa Índia de Palenque, né? Cabeça Palenque. E quando eu cheguei lá, já tinha começado o festival, então eu perguntei ao rapaz que estava me levando, qual é o melhor filme que já exibiu, mais aplaudido? Ele falou, é Electra, da Grécia, de Cacoyanis, que tinha competido comigo em Cannes. E os outros, ele falou, aplaudido, tem Divórcio Italiana, tem T.C.F. Honey, da Inglaterra, O Gosto de Mel, tem o do Buñuel, aqueles mesmos de Cannes. Esses foram muito apreciados. O mais aplaudido foi Electra, que tirou em Cannes segundo lugar, era prêmio especial do júri em Cannes, né? Porque em São Francisco só entra filmes premiados. E todos aqueles que pegaram pequenos prêmios em Cannes foram para São Francisco. O melhor ator, a melhor história, o melhor isso. Para entrar em São Francisco tinha que ser o melhor de alguma coisa em um festival. E eu estava lá porque era o melhor de Cannes, né?
Então, quando eu cheguei lá, encontrei lá com o Cacoyanes, que sempre dizia assim, pronto, chegou o brasileiro. Em todo festival que eu chegava, ele ficava louco. Entendi por quê? Ele disse, ele tem um filme aí que tem um cara carregando uma cruz aí, e aonde ele chega, ele ganha. É desgraçado, se eu não sei, o público é imbecil, fica louco, o público fica louco com o filme dele. E dá o prêmio para ele. Já ficou desanimado. Quando terminou, quando passou meu filme em Acapulco, mas foi uma ovação, assim, todo mundo já velho, né? De pé, mexicano que jogava chapéu, dava aqueles gritos de índio, né? Foi uma coisa louca. Da saída, era um cinema na praia, assim, num forte abandonado. Assim. Quando estava chegando lá na praia, chegou assim aquela Irene Papa, né? Ela é atriz do filme Electra, né? Ele estava me procurando. Então o embaixador disse, Anselmo, a Irene Papa, a atriz do filme Electra, ela está te procurando, ela está chorando. Ela é mulher do Cacoyanes, né? Mulher do diretor de Tinha Ódio, né? Ela está te procurando, ela está chorando, não aguenta, se chamar o filme que ela viu na vida dela. E o marido era o homem, o diretor, competindo, né? Aí procura aquele povo e tal. Irene, velho, a grande tragédia, trágica do teatro grego, né? Ela chega, tremia, segurava assim minha mão e falava em grego, não entendia, daí eu falei, eu digo, fala em francês. Ela não fala francês, fala em português, nada, espanhol, nada. Daí ela falou italiano, fala italiano, tá ótimo. E ficou falando, ela falava mal italiano até. E ficou falando ali comigo em italiano. Então ela dizia assim, e sempre apertando minha mão, ela dizia, Duarte, é a primeira vez que eu vi um filme que é feito, porque para ela o filme foi feito pelo povo, o filme no meio da rua, feito pelo povo, dirigido ao povo, um espetáculo do povo para o povo, ela disse. Eu estou cansado de dizer isso ao meu marido, cinema, o espetáculo tem que ser assim, como nos velhos Epidauros, que é o primeiro teatro da história, né? O espetáculo de Epidauros da Grécia, era assim, o povo fazia espetáculo para o povo. Esse é seu filme sensacional, chorava e abraçava e beijava a minha mão, né? Aí eu fiquei canhado, porque eu vi o Cacoyanes, à distância, o marido dela, já louco da vida, né? E eu falei, vamos falar com o Cacoyanes, que é um mestre de cinema. E ele já era diretor famoso, né? Já era o 5º ano que ele competia em Cannes, né? Eu disse, vamos falar com o mestre lá, que é o Cacoyanes, né? E ela falou, não. Eu disse, por quê? Eu disse, porque o meu marido, depois do Festival de Cannes, ela não foi a Cannes, né? Quando ele chegou na Grécia, eu perguntei como foi o festival, e ele falou, como sempre, as injustiças deram um filme para um país lá da África, não sei de onde, só tem negro, um filme pobre, muito pobre, mal realizado, primário, e que tem um homem carregando uma cruz lá, né? É um diretor estreante, um menino estreante, veio lá do país, não sei nem o nome dele. É isso, o filme é ruim. Ela falou, meu marido falou que seu filme é tudo isso. Ele tem que vir, eu já falei, ele tem que vir cumprimentar, que eu estou brigando com ele, porque ele tem que estender a mão a você. Você já ganhou dele em Cannes, ganhou dele aqui, você tem que estender, vai ganhar dele aqui. E chamava, não, eu fui lá falar com ele, né? Ele não quis amizade comigo, né? Ele só dizia, não, tá bem, oh, você faz um filme popular, não sei o quê. E saiu de perto, né? Daí eu me encontrei com ele em São Francisco, na Califórnia, outra vez. Quando eu cheguei, ele fez assim. Ah, meu Deus, chegou o saltense aí, novamente com o filme. E perdeu, outra vez, né? Então eu me encontrei com todos eles, com todos esses filmes que os professores de comunicação aqui falam, que mereciam, né? Eu encontrei com eles em 5 festivais. Eles não ganharam, não conseguiram. Então quando falam que o júri dos festivais mudam sempre, não é? Será que eu consegui convencer 5 júris? Mais tarde, eu fui vice-presidente do júri de Cannes. E eu vi que é humanamente impossível alguém pedir. Se alguém pedir, está frito. Se alguém pedir alguma coisa ao membro do júri, mas está frito. É uma ofensa, compreende? Ninguém, todo mundo lá, a Europa toda, vive festivais assim, são expertos.
Não admitem pressões. Jamais. Eles não admitem ideias, opinião. E tanto é que nas festas, o júri nunca vai à mesma festa. Sempre tem as festas separadas para o júri. Eu fui vice-presidente do júri de Cannes, no ano que foi a Michelle Morgan a presidente, né? Acho que foi em 73, se não me engano, né? Então, é humanamente impossível. Eu me lembro que no dia que nós encerramos o festival, né, entrou do dono do festival, que todo mundo pensa que ele é o presidente do júri, não é, ele é apenas presidente do festival, é um funcionário da prefeitura, né? Ele era Fábio Lebré, presidente do festival há 20 anos, e ele entrou no júri, que já tem acesso, era num departamento lá da prefeitura de Cannes, onde o júri se reúne. Ele chegou e falou muito mal a votação dos senhores. Vocês esqueceram que este ano aqui tem um grande filme de um homem que está quase cego, está morrendo, é o Visconti, Luchino de Visconti. Ele tinha feito esse filme de Veneza, foi o último filme dele, Morte em Veneza. Ele disse, homem, vem aqui, é o último filme, ele está vendo, ele está quase cego, ele está aqui em Cannes, era muito amigo dele. Vocês desconheceram o filme, eu lembro que o júri, todo mundo falou, não, mas o filme não é bom. O filme não é bom, o filme E ele disse, mas não é um prêmio para ele, pelo menos inventa um prêmio para ele. Ninguém inventou um prêmio para ele. É duro, o negócio não é fácil, não. Ninguém disse, eu não dou nada, não dou. É júri de melhores, não é júri do homem que está morrendo, não é júri do homem que vai estar cego. Está bem, eu sinto, lamento muito, mas o filme dele é ruim. Pois esse homem deu uma palma de ouro para ele, o dono do festival, que chamava-se, não era de Cannes, daí a publicidade, que era uma informação errada no mundo. Era o prêmio da municipalidade que ele deu. Diz assim, pela sua contribuição, deu uma palma de ouro durante 25 anos do festival, que ele pode dizer o melhor. E aqui no Brasil ele foi lançado, Morte em Veneza. Quase como que um prêmio de consolação. De consolação. E aqui na publicidade dizem palma de ouro de Cannes, não é mentira. Não é? E como foi a repercussão desse ganho, a palma de ouro em Cannes, no Brasil agora? Bom, no primeiro momento, quando não dá tempo de ninguém pensar, raciocinar, é um choque e pega todo mundo de surpresa. Então, imediatamente todo mundo grita, viva! Bravo, viva, incrível, né? Eu tenho os jornais da época, que são todos manchetes, etc. E, sinceramente, o repórter de um jornal que não é especializado não tem problemas de frustração nenhuma, ele está realizado na sua profissão. Ele, como é notícia que já não é extrapola do cinema, é uma notícia importante do Brasil, então veio o secretário do jornal, botou em manchete, o Brasil vence o Festival de Cannes e tal, né? É o secretário do jornal. Já o crítico vem corroendo por baixo, compreende? Aí vem um artiguinho, vem outro artiguinho, vem outro artiguinho, vem outro artiguinho, até que a volume e passa a ser uma verdade, as mentiras, compreende? Então a chegada foi sensacional, de acordo com o temperamento de cada estado. Eu desci no Rio e em São Paulo. Temperamento carioca, olha a diferença de Santos, de São Paulo. Eu vim de navio, né? Quando eu cheguei, foram os amigos, colegas por navio, então, muito alegre, o carioca sempre é piadista, é sempre descontraído. Então no Rio era sempre assim, ô Tiago, cadê a palminha aí? Cadê a palminha aí? Vamos ver a palminha aí que você... Poxa, você malandro, hein? Chegou lá, passou todo mundo para trás e tal, você tinha que ganhar mesmo, aquelas são otários e tal. Essa é a mentalidade do carioca. E a palminha, né? Ela estava num negócio de vidro, lá, prova de bala no navio. Foram lá, mas Michuruca, né? Pequenininha, pensei que tinha 1 metro, assim, uns 2, 3 quilos de ouro e tal. Esse é o carioca. O paulista já é sério, mais sério, já é emocionado, né? Quando eu cheguei em Santos, tinha carro do corpo de bombeiro para me desfilar na cidade. Os jornais já tinham preparado, etc. Tinha a Câmara Municipal da cidade de Santos, a Câmara Municipal da cidade de Salto, banda de música de Salto, de Santos. Quer dizer, tudo já organizado para homenagear, né? E eu recebi uma homenagem mais séria, né? Daí a palma de ouro, que é muito trêmulo. Poxa, não me diga. É lógico que sempre o nome é um mito. Quando a pessoa vê,
por esses dias tem aí um fundidor que pega ela para aqui, para lá, e passa a ser um negocinho, tem, se você não pensar na hora da conquista, não é nada. Mas né? o que ela representa. É, o que representa. E desfilei em Santos num carro do Corpo de Bombeiro, com papel picado, e povo na rua, discurso em praça pública, jantar tido pelo prefeito. Estavam presentes os vereadores aqui de autoridade, alguns amigos aqui de Salto também. E em São Paulo, novamente, outro carro do bombeiro em São Paulo, novamente desfilei lá pela 9 de julho, depois pelo centro da cidade, e tinha o prefeito era Prestes Maia, ele mandou botar em frente à escadaria do municipal um palanque só para esse fim, e aquela praça ali da Praça Ramos Azevedo, né, em frente ao mar, ficou lotada de gente, e o Prestes Maia me recebeu ali, fez um discurso de recepção, fui recebido pelo governador lá no Rio, o Carlos Lacerda, e foi recebido pelo governador de São Paulo, que era o Carvalho Pinto, né? E foi essa homenagem aos jornais, assim, Brasil, campeão do mundo, também começa a misturar com futebol e tal, né? Campeão do mundo de cinema, e coisas, manchetes, etc. Foi muito bonita a receptividade. Com o tempo, assim, nos bastidores, são com referência aos meus colegas de cinema, né? Aos meus colegas, e crítico que pretende ser diretor e que diz, pronto, a gente chegou até a Palma de Ouro, não vou nem começar, já desanima, né? É gente frustrada, é gente que não tem coragem de enfrentar a vida, porque eu nunca comecei assim pensando em ser o maior, agora eu trabalhei para ser, sempre, né? Estudei, trabalhei, e nunca tive inveja, eu sempre fui humilde, sempre estendi a mão ao vencedor, mesmo como era ator, eu não ganhava prêmio nenhum quando era ator, e toda entrega de prêmios eu estava sempre presente, estendendo a mão e cumprimentando. Não é porque eu achasse obrigação, é porque eu achava eles bons atores. Achava que eles eram melhores do que eu. Eu ia cumprimentá-los. Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio no Rio, depois de uns 3, 4 anos, já tinha feito uns 10 filmes, foi na filme A Sombra da Outra, prêmio da Associação Brasileira de Críticos. Não tinha um ator lá para me cumprimentar. Ele disse, poxa, eu vinha todo ano cumprimentar, quando eu ganhei não tinha ninguém. Daí eu disse, bom, é sempre assim, né? Então, quando você pega desprevenido, a pessoa grita, viva, depois fica pensando. São diversas coisas que acontecem, né? Eu sei de muitos casos que originaram, até eu já consultei um analista, um psicanalista, até um psiquiatra, para dizer, diga se eu estou louco, ou se estão loucas, as pessoas estão contando uma história errada da minha vida. Então, cito exemplos, né, para ele analisar. Então, eu tinha um jornalista em São Paulo que metia o pau, etc, etc. Um dia eu procurei ele para tirar satisfações, porque já começou a ofender a minha pessoa e a família. Quando cheguei lá, o redator do Diário da Noite disse assim, Anselmo, ele está hospitalizado. O que você vai fazer com esse coitado? Ele é doente. O que ele tem? Ele disse, é débil mental, ele está no Pinel. Apenas era um débil mental. Então se grita um débil mental, não acredita. Ele era realmente um débil mental. Só que depois que sai publicado, a família sofre, todo mundo sofre, não é verdade? E daí não tem a retificação que vai dizer. Ele escreveu quando estava doente e ninguém sabia que ele era um débil mental. Hoje está solto, anda pelo cinema em São Paulo e acho que curado, deram um choque nele, porque hoje é meu fã. Ou ele acha que eu não sou mais nada. Então quando eu não sou mais nada, ele passou a ser meu fã. Se pergunta a ele hoje, ele acha que foi o maior diretor. Está vivo, está por São Paulo lá. Tem um nome polonês. Assim. Tem outros casos. Tem um outro caso de indivíduo que chegou em casa, então a mãe, o pai, o cara fez curso de direito, é advogado. Hoje é crítico. Então, ele sempre falou que eu era o quê? Um diretor medíocre, um ator medíocre, semi-analfabeto, tudo de ruim, compreende? Aí um dia ele chegou em casa, a mãe perguntou para ele, você não falou que ele era medíocre, diretor de filminhos, ator de filmes de chanchada, que era deprimente na época, é isso. Meu Deus, ele tem as glórias universal, compreende? Como é que é? Ele ficou doente, esse indivíduo ficou doente. Então, a falta de argumento para enfrentar a família. Eu soube desse caso, compreende? Ele é crítico hoje.
Ele é crítico ou considerado o melhor crítico de cinema do Brasil. Agora, eu não sou de muita conversa, eu já dei até com um escrito na cara dele, compreende? Que é um infeliz, compreende? Um infeliz. Parente. É? Parente. Ele é famoso, ele é o homossexual. Tem mais essa ainda, também, que frustra a pessoa por essa vida. Eu era um machão famoso e tal. Rubem Evaldo, filho. Ele era menino, estava começando, era recém-formado. E até hoje, esse camarada fica, onde ele me vê, ele treme, ele sacode, tem medo que eu bata nele, fica se escondendo, etc. Então, são problemas deles, não são problemas meus. Digo, eles que não estavam preparados para receber esses prêmios. Eu estava. Não por vaidade, é porque eu estudei para isso. Eu morei 3 anos na Europa, eu frequentei festivais, então eu sabia o que o mundo queria. Tanto é que a mensagem do André Morro, que entregou a Palma de Ouro a mim, ele disse, esse prêmio vai ao Brasil, ao seu diretor Anselmo Duarte, porque é o filme que traz a melhor mensagem para a humanidade e mostra o melhor caminho para a sétima arte. Não diz que é o melhor filme do festival. Ninguém é melhor que ninguém, não é verdade? Apenas eu mostrei um caminho novo. Então, essas coisas que eles não querem discutir aqui, não é verdade? Que aqui é tudo, é o maior, tal. Se eu for disputar hoje um festival que tem 34 filmes de grandes diretores e eu tirar 3º lugar, eu estou fracassado. Eles não vão dizer, Anselmo venceu 27. Não, Anselmo perdeu. Você não pode ser bicampeão ou tricampeão. É isso. Então pode desligar.